Oi pessoal, bem-vindos ao Exclave, o seu canal das curiosidades geográficas brasileiras. Eu sou Olavo Soares. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre abismos sociais, sobre grandes contrastes que existem entre cidades vizinhas. O Brasil, como qualquer país, tem regiões mais ricas e regiões mais pobres. Por exemplo, tem Santa Catarina, o interior de São Paulo, Brasília, que são locais mais ricos, e na mão oposta ao norte de Minas Gerais, o sertão do Nordeste, grande parte da Amazônia, que são locais mais pobres. Mas uma coisa interessante que acontece no Brasil é que há locais limítrofes, cidades que fazem fronteira uma com a outra, verdadeiras vizinhas de porta, que são muito diferentes entre si, com grande abismo social, e esse contraste vai ser o tema do nosso vídeo. Antes de falar desses lugares, vamos só apresentar e entender um conceito utilizado aqui. O critério que eu usei para falar das cidades ricas e pobres é o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que é um indicador calculado pela ONU para medir a qualidade de vida, o desenvolvimento dos lugares. E aí pode ser tanto países, estados, municípios, enfim. O IDH ele é calculado com base em 3 critérios, que é a educação, a saúde e a renda do local. A renda é a renda per capita, que é o total da renda do local dividido pelo número de seus habitantes. Na educação é considerado o número médio de anos que cada pessoa passou na escola. Por fim, a saúde é calculada de acordo com a expectativa de vida média da localidade. Quando o IDH é adaptado para cidades, ele também é chamado de IDHM, que é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. O IDH aqui no Brasil ele é produzido de acordo com os números do censo, que é mais ou menos coletado uma vez por década aqui no nosso país. Então o IDH mais recente que a gente tem, ele foi produzido em 2013, de acordo com dados coletados no censo de 2010. O IDH, ou IDHM no caso das cidades, é o melhor indicador para se trabalhar porque justamente ele considera essas 3 dimensões, né? A educação, a renda e a saúde. Porque um erro muito comum é considerar um local mais rico melhor do que o outro, olhando apenas para a renda. A gente sabe como estatísticas podem ser traiçoeiras, né? Se uma pessoa ganha 500 mil e outra ganha R$1.000 por mês, a renda média dos dois é R$250 mil e 500. Mas a gente sabe que tem uma grande diferença entre um e outro. Um caso bem emblemático, que sempre citado para mostrar como esses dados podem ser meio traiçoeiros, é o da Guiné Equatorial, que em termos de renda de PIB per capita é o maior país da África, o melhor país da África, mas é um país de uma grande desigualdade social, em que a maior parte da população está na miséria, embora os números sugiram aí esse enriquecimento com o PIB per capita elevado. E aí então, com as informações sobre educação, sobre renda e sobre saúde, é calculado o IDH, que é um número que vai de 0 a 1, sendo 0 o pior e 1 o melhor. O IDH também ele é dividido em muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. O baixo, ou melhor dizendo, o muito baixo é de 0 a 0,499. O baixo é de 0,500 a 0,599, o médio é de 0,600 a 0,699, o alto ele é de 0,700 a 0,799 e o muito alto é de 0,800 a 1. O Brasil tem 5.570 municípios. Esse levantamento mais recente, de 2013, considerou 5.565 deles. E aí nós temos 44 de IDH muito alto, 1.889 de IDH alto, a maior faixa, o maior grupo de IDH médio, onde estão 2.233 municípios. No IDH baixo são 1.367 municípios e muito baixo são 32. Vamos então falar desses grandes contrastes. A cidade com o 8º melhor IDH do Brasil é Joaçaba, em Santa Catarina, que está vizinha de uma cidade chamada Água Doce, que está na posição no ranking das melhores cidades, na posição 1969. A capital do Espírito Santo, Vitória, é o 5º lugar em IDH, e ela faz divisa com Cariacica, também do Espírito Santo, que está no lugar 1362. Falando também de capitais, tem Curitiba, capital do Paraná, que é o 10º lugar nacional. E ela faz divisa com 2 cidades que estão abaixo da posição 1800, que são Campo Magro, que é 1866, e Almirante Tamandaré, que está na 1934ª posição do Brasil. Em Minas Gerais, a cidade com o melhor IDH é Nova Lima, que tem a nota de 0,813, um desenvolvimento muito alto e a posição 17 em todo o Brasil. Ela faz divisa com a cidade de Rio Acima, cujo IDH é de 0,673 e ela está na posição número 2.598. A região de Brasília também proporciona alguns grandes contrastes. A capital do país está na turma aí do alto desenvolvimento. O IDH de Brasília é 0,824, que é o 9º melhor do Brasil. E aí no extremo noroeste e no extremo sudeste de Brasília, nos dois campos opostos aí, estão 2 cidades que estão abaixo do 3.000 na lista dos melhores IDH do Brasil. Por exemplo, no noroeste a gente tem Padre Bernardo, do estado de Goiás, que está na posição 3.090.
Já a do Sudoeste é Cabeceira Grande, uma cidade do estado de Minas Gerais, que fica ainda mais atrás. A posição dela no ranking é 3.156. A gente não tem aqui no Brasil nenhum exemplo de cidade de IDH muito alto, vizinha de outra com IDH muito baixo. Até porque não tem nenhum estado que tenha ao mesmo tempo os dois tipos de cidade. Os estados que têm cidade com IDH muito alto são São Paulo, Santa Catarina, Espírito Santo, Rio de Janeiro, DF, Paraná, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. E do muito baixo são Piauí, Amazonas, Alagoas, Maranhão, Pará, Pernambuco, Bahia, Roraima e Acre. O que nós temos são cidades de IDH alto fazendo fronteira com cidades com IDH baixo. Por exemplo, Aracaju, capital do Sergipe, faz divisa com Itaporanga da Ajuda, que tem IDH baixo. De Aracaju, o IDH de Aracaju é um IDH alto. Outra capital, São Luís, lá do Maranhão, ela tem IDH alto e faz limite com uma cidade chamada Alcântara, que tem o IDH baixo. E é o único exemplo no Brasil de cidade com IDH alto, vizinha de uma de IDH muito baixo. Isso acontece em Roraima. A capital Boa Vista tem IDH de 0,752, que é um IDH alto, né, como eu já disse, fica na posição 508 entre todas as cidades do Brasil. Ela faz divisa com Amajari, que tem o IDH muito baixo, IDH de 0,484. Na posição nacional, no ranking nacional, fica na posição 5.550, bem próximo do último lugar. Essa foi a diferença entre as cidades. Entre os estados brasileiros, a gente não tem um contraste muito grande entre dois vizinhos. A maior diferença entre dois estados vizinhos é entre DF e Goiás. Lembrando que o DF não é um estado, mas para essa conta aqui, a gente vai tratar o DF como um estado. A diferença entre o IDH do DF e de Goiás é de 0,089 pontos. O IDH do DF é 0,824, que é o maior IDH do Brasil. O de Goiás é 0,735, que é um IDH elevado. Então, assim, é uma diferença de 0,089, mas é entre um IDH muito alto, que é o do DF, e um alto, que é o de Goiás. A segunda maior diferença entre estados do Brasil vizinhos, que estados que são vizinhos, é entre Espírito Santo e Bahia, que é de 0,08, e o terceiro lugar é a diferença entre Mato Grosso e Pará, que é de 0,079. Vale destacar que aqui no Brasil não há nenhum estado com IDH baixo ou muito baixo. O pior IDH do Brasil é o de Alagoas, que é de 0,631, que é um IDH considerado médio. Para fechar, uma comparação rápida entre países. O maior contraste do mundo entre dois países vizinhos vem da África, mais especificamente entre Argélia e Níger. A Argélia tem um IDH considerado alto, que é um IDH de 0,736. Já o do Níger é o pior IDH do mundo, de 0,348. Ou seja, são quase 4 décimos de diferença entre o IDH da Argélia e o do Níger, que é o pior do mundo. Outro exemplo bem expressivo está na Ásia, que é o contraste entre Israel, que é um país de primeiro mundo, e a Síria, que, como nós sabemos, tem uma guerra civil que já dura um bom tempo. E Israel tem o 18º melhor IDH do mundo, que é muito alto, de 0,894. Já o da Síria é de posição 134 no mundo, 134, e é o IDH de 0,594, que é um IDH considerado baixo. Aqui no nosso continente, a maior diferença entre dois vizinhos, em termos de IDH, está na relação entre Argentina e Bolívia. O IDH da Argentina é o de número 40 no mundo, que é o IDH alto. É o IDH de 0,836, perdão, um IDH muito alto, aliás, dos nossos vizinhos da Argentina, IDH de 0,836. O da Bolívia é um IDH médio, na posição 119 no mundo, pontuação 0,662. E bem, foi isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, façam comentários, deixem o joinha, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.